Ei pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu havia falado na sala, né, eu vou completar a nossa lição sobre o NumPy através de alguns vídeos, né. Eu vou aproveitar esse primeiro vídeo aqui para dar uma revisada no que a gente falou na última aula, justamente aí porque, né, muitas pessoas ficaram, com certeza, ficaram com dúvida porque o assunto foi passado muito rápido, né? E então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para voltar a falar o que a gente discutiu na sala de aula, né? Para ficar guardado aí com vocês. E os próximos vídeos vai ser o complemento do material e vou passar alguns exercícios para vocês também. Beleza? Então vamos lá. A nossa ideia, né, na nossa aula era falar sobre o NumPy. Então eu dei uma breve, né, explicação sobre o notebook, né? Não vou falar mais sobre como que utiliza o notebook, mas eu comecei falando sobre ele e aí a gente partiu para o NumPy, né? A biblioteca NumPy, que é uma biblioteca no Python, para o Python, que para trabalhar principalmente com listas, né, com arrays, né? É, trabalhos de álgebra linear utilizando listas, matrizes, enfim, né? A lista é uma maneira muito prática de se guardar informações dentro do Python, né? Guardar dados, né? Então, o NumPy ele facilita o trabalho com essas listas, né? Então, é uma biblioteca baseada em arrays, né? Que é uma estrutura para guardar dados. Ela é parecida com a lista, tem o mesmo formato de uma lista e tal, né? Mas a questão de cálculo dentro do NumPy, dentro do Python, pode ser um pouco diferente. Tá? Então, é uma biblioteca, né, chamada Python, que tem várias funções que a gente vai tratar aqui agora. Então, a primeira coisa que a gente fez na sala foi a explicação, né, mostrar uma lista, né, a gente criou duas listas e tentou calcular a quantidade de estoque aqui. Esse exemplo diz aqui uma lista de quantidade de um determinado produto qualquer dentro de um estoque e o custo de cada item desse. Então, tem dois itens que custa, ops, fiz bagunça aqui. Tem dois itens que custa 100, 5 itens que custa 150, 10 itens que custa 225, por aí vai. E aí eu tentei calcular o custo do meu estoque, a quantidade vezes o custo, para ele somasse todo esse valor aqui e colocasse dentro da variável estoque. Então aqui eu vou criar, né, as duas listas. Então eu vou até incluir uma linha aqui, só para a gente ver o QTDE. Está aqui, é uma lista, né? E a outra variável, custo, vou dar Ctrl Enter. Então tem criado aqui as duas variáveis, custo e QTDE. Uma passa por cima da outra, tem que colocar em duas linhas. Custo e QTDE e custo. Tá aqui as duas variáveis, né? As duas listas criadas. E aí eu tentei criar uma terceira lista, né? Uma terceira variável, na verdade, para somar, para ter multiplicar, criar uma nova lista com a multiplicação desses valores aqui. Quando eu faço isso, né? Vou dar o Ctrl Enter. Repara que o Python deu erro, né? Porque ele não pode multiplicar múltipla sequência utilizando lista. Ele não pode fazer multiplicação utilizando lista, né? Eu tentei multiplicar uma lista pela outra e não consegui. Como é que eu faria isso aqui no Python? Simplesmente teria que fazer um laço, pesquisar cada item isso aqui, multiplicar por esse e ir colocando dentro de uma posição aqui nessa lista estoque. Só que o NumPy ele foi feito justamente para a gente poder trabalhar com essa questão de multiplicações, equações, né, algébricas em listas, né? Então, aqui agora, depois dessa breve explicação, a gente importou o NumPy, né? O NumPy a gente importa, o nome dele é esse, né? Através desse comando, import NumPy as NumPy. Essa linha aqui é uma linha de comentário, tá, gente? Dentro do código, toda linha dentro do código começa com o sinal de hashtag aqui, é comentário. Então, nesse momento, eu importei para dentro da minha biblioteca, desse meu
Jupyter aqui, eu importei a biblioteca NumPy e dei o nome dela de NP, para ficar mais simples, né? Não ter que ficar escrevendo NumPy toda hora, a gente vai escrever sempre que tentar buscar alguma coisa sobre biblioteca, a gente utiliza a NP. Agora aqui eu criei novamente duas variáveis de quantidade de curso, só que agora eu dei o nome array. Ah, por que array? Porque eu quis. Aqui você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou chamar aqui, só para não ter a confusão, de QT quantidade NP, por exemplo. Quantidade usando no Py. E o custo utilizando no Py. É uma variável, gente. A variável você dá o nome que você quiser. Não precisa dar o nome de array. Array é só para saber que ela é uma lista, né? Então, nessa variável quantidade NP aqui, eu tô, peguei aquela lista QTDE que eu tinha criado aqui em cima, certo? Peguei essa lista e joguei essa lista para dentro dessa variável, só que agora transformando em um array do NumPy, reconhecido pelo NumPy. Então, o NumPy tem uma função chamada array que eu transformo uma lista em um array. Então, esse np.array quantidade, eu estou transformando a lista quantidade no array e colocando aqui dentro de qtd np. Do mesmo jeito, eu estou transformando a lista custo em um array e jogando para dentro da minha variável chamada custo np. Então, se eu mandar imprimir agora essas duas variáveis, que eu mudei de nome, se eu mandar imprimir essas duas variáveis agora. Ah, não. Eu tenho que criar primeiro, né? Não criei aqui. Deixa eu voltar aqui, dar o run. Criei e agora eu vou mandar imprimir. Quando eu mandar imprimir, olha lá, exatamente igual aquelas lá em cima, né? Só uma pequena diferença com vírgula e tal, mas acho que é por causa do print até. E eu tenho aqui, aparentemente, a gente olhando, são duas listas, né? Normalmente, a quantidade NP e a custo NP. Só que agora elas são arrays do NumPy, né? E ela sendo arrays do NumPy, agora eu consigo fazer exatamente aquele cálculo lá. Então eu vou chamar aqui de estoque, vou colocar nomes diferentes só para você ver que eu posso colocar o nome que eu quiser. Estoque correto é igual array QTDE NP vezes array custo NP. E quando eu mandar executar essa linha, ele vai imprimir. Deu um erro, pera aí. Ah, esqueci de mudar o nome aqui embaixo, né? Estoque. Estoque correto. Mudei o nome, não mudei. Olha lá. E aí, realmente agora ele fez o cálculo, né? E pegou, multiplicou, criou um novo array, uma nova lista, chamada estoque correto, multiplicando 2 vezes 100, 200, 5 vezes 150, 750, 10 vezes 225, 250, 50 vezes 95, 4.750. Então agora eu consegui criar a minha lista, né, o meu array com o custo do meu estoque de cada item. Ok? Então a aula foi basicamente essa, mostrando a diferença de uma lista simples do, do Python e um array do NumPy. Ok? No próximo vídeo aqui a gente vai continuar estudando sobre os arrays.